Olá pessoal, eu sou Ana Carolina, essa é Carla Oliveira, Carla Souza, Marcelo Henrique e Juliana Casey. Nós somos alunos do curso de fisioterapia e com a proposta da A3, da UC de Dermatofuncional e Inovações, nós vamos apresentar para vocês como o fisioterapeuta ele pode atuar na área de endocrinologia. Conseguimos o contato de um fisioterapeuta dermatofuncional que atua nessa área, o fisioterapeuta Thiago Allen, e ele vai passar algumas informações sobre como essa atuação funciona e também vai apresentar o ambiente de trabalho dele. Eu vou iniciar já pedindo para você, Thiago, detalhar um pouquinho só sobre sua profissão que você faz aí na sua clínica, né, como dermatofuncional, quais procedimentos são realizados e qual a maior demanda, quais casos, né, são mais atendidos aí com você. Certo. Carla, de antemão agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Eu gosto muito de estar com alunos, a docência é algo que, mesmo não estando mais dando aula na graduação, hoje ainda eu continuo ministrando cursos para profissionais e estudantes e também dou aula em pós-graduação hoje, né? Que é aquele convite que eu recebo de uma instituição e eu vou um final de semana, às vezes no mês, alguns convites ao longo do ano. Não é um trabalho fixo, então são convites, eu recebo e vou. Hoje eu trabalho no consultório com a fisioterapia dermatofuncional, sou especialista em fisioterapia dermatofuncional acho que desde 2016 ou 2017, se eu não me engano, eu terminei a especialização, já tem um tempo. A gente vai esquecendo, quando vai passando os anos, a gente esquece o ano de conclusão de algumas coisas. Mas na atuação clínica dentro da dermatofuncional, eu tenho 8 anos e meio, como fisioterapeuta, né, a parte da graduação, eu me formei em 2013, então agora em agosto eu faço 10 anos. Antes de trabalhar com dermatofuncional, eu fiz uma residência em terapia intensiva, que era a minha primeira escolha dentro da fisioterapia. Hoje eu não atuo mais, atuei somente no período mesmo da residência, e alguns meses depois, quando eu retornei para minha cidade, eu trabalhei com a internação domiciliar como fisioterapeuta. Já tive estúdio de Pilates também, hoje eu não tenho mais, então hoje eu me dedico mesmo somente à fisioterapia clínica na parte de dermatofuncional. Hoje, em específico, eu atuo apenas com a fisioterapia dermatofuncional, que a gente pode se dizer de cabeça e pescoço. Então, toda a parte facial, de pescoço para cima, e a parte também de tricologia e terapia capilar, eu também atuo. Não atuo mais com a parte corporal. Apenas assim, quando aparece algum paciente que tem uma demanda, uma hipercromia, uma alteração que dá para eu transpor para o corpo, para a parte corporal eu atendo, mas essa parte de emagrecimento, redução de medidas, estrias, essa parte estética da dermatofuncional, em específico corporal, eu não atuo mais. E respondendo a sua pergunta sobre quais são os procedimentos que eu realizo hoje no consultório. Todos os pacientes, eles inicialmente passam pela consulta, que a consulta é considerada um primeiro atendimento. A partir da consulta, tem toda aquela anamnese, aquela avaliação que vocês sabem, né, na dermatofuncional. É uma avaliação que a gente faz a avaliação como um todo, porém tem algumas questões que são mais voltadas para a parte do sistema tegumentar mesmo, tá bom? E aí tem os recursos específicos que eu posso mostrar depois para vocês também o que eu utilizo, para ficar interessante também. Na parte de dermatofuncional, então o paciente inicia pela consulta e depois ele vai fazer algum procedimento ou não, que é o que eu tento passar todos os dias nas redes sociais para os meus pacientes, pessoas que seguem, que todo tratamento começa na consulta, que é um momento de resolver problemas com a prescrição cosmetológica, com a prescrição de medicação específica para a parte de dermatofuncional, que muitas coisas a gente resolve com prescrição hoje, com a parte de cosmetologia principalmente, que é um campo amplo dentro da fisioterapia dermatofuncional. Depois de um tempo, esse paciente, ele volta para a revisão, para fazer um retorno, uma reavaliação dele, e aí sim a gente decide ou não se realmente precisa de procedimentos ou não. De imediato, o que a gente pode estar fazendo nesse paciente como fisioterapeuta dermatofuncional nos primeiros contatos? A limpeza de pele, que é um procedimento coringa, basicamente todo profissional que trabalha com a parte de dermatofuncional realiza.
Além da limpeza de pele, tem também os peelings, que entra peelings químicos e físicos. Eu não sei se vocês já viram isso, vocês podem me interrompendo, tá bom? Fiquem à Sim, sim, vontade. Então, sim, a gente já vê os filhos. isso aí eu trabalho com todos os peelings, tanto físico quanto químico. Aí tem o físico, trabalho hoje em dia com peeling de diamante e com peeling ultrassônico, que é especificamente um peeling para limpeza de pele. Pode ser utilizado sozinho, mas a gente utiliza muito para limpeza de pele, para facilitar a extração de comedões. Além dos peelings físicos, peeling químico, aí varia, né, o ativo que a gente vai utilizar, como que a gente vai unir um ativo com outro, não necessariamente é um peeling só de um tipo de ácido, por exemplo. Além dos peelings, eu associo muito com eles, né, uma técnica é a fototerapia. Eu trabalho com LEDs também, então associo muito a fototerapia nos procedimentos, tanto para face, quanto para pescoço, quanto para a parte de terapia capilar também. Outro procedimento, microagulhamento, que é uma técnica basicamente que a gente faz a indução de colágeno, que é uma técnica para redução de sinais de envelhecimento, cicatrizes de acne, entre outras coisas também, como a parte de terapia capilar, a gente também utiliza o microagulhamento. Além do microagulhamento, deixa eu me lembrar, entra também alguns recursos de aparelhos, como a radiofrequência, tem a parte também de intradermoterapia que eu realizo, que é a aplicação de ativos mesmo, que é a intradermoterapia é a aplicação de ativos na parte dérmica profunda ou na parte subcutânea, que aí entra vários ativos, tanto para a terapia capilar quanto para a estética facial em geral também. Cada ativo tem uma ação específica e a gente utiliza a intradermoterapia, que é a parte que usa agulhas. Vocês sabiam que a gente já faz isso, né? Ou não, algum professor já falou? Essa parte injetável? Sim, já falou sobre, as professoras já falaram sobre essa questão da resolução, que foi alterada, né, que hoje a gente já pode fazer alguns injetáveis, Sim. mas Na verdade, não foi aprofundado, mas bem interessante. isso. Na verdade, pode fazer todos injetáveis. O que a gente só não pode fazer, segundo a lei, é invasão de orifícios corpóreos, que aí entra a questão do ato médico mesmo, que entra cirurgias, outros procedimentos que invadem cavidades corporais. Além da intradermoterapia aplicada a qualquer área, né, da dermato funcional, também realiza o botox, a toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, fios de sustentação, que a gente utiliza muito para fazer o lift facial, os bioestimuladores de colágeno, que também são injetáveis, que são produtos que a gente injeta, que tem um acréscimo de colágeno maior e mais rápido do que outros procedimentos não injetáveis. E eu acho que é isso. E dentro disso, a gente vai tratando várias coisas. Não existe uma técnica específica dentro da fisioterapia dermatofissional. Não tem uma técnica só para aquilo. Existem várias técnicas e a gente pode usar a associação de uma ou outra, ou ser a mesma técnica para uma condição X e para uma condição Y, mas a gente vai querer os benefícios ali, o final, o resultado, que é o que importa. Tá bom? Eu acredito que é isso mesmo. Né, para o melhor tratamento. Isso mesmo. Sim, a gente sabe, né, que cada paciente, na anamnese, a anamnese serve justamente para isso, para conhecer melhor o paciente, né, para saber qual vai ser o melhor tratamento para ser conduzido para aquele determinado paciente. A depender do tratamento, a gente sabe que tem alguns pacientes igual pacientes com comorbidades como diabetes, a depender de diabetes, gestantes também. Uhum. Né, Sim. tem essas que não podem fazer alguns tipos de procedimento. Trazendo um pouquinho aqui do que o trabalho propõe, que é falar um pouquinho sobre a parte endócrina, tem alguma espécie de planejamento para pacientes, quando chega lá, esse paciente ele tem tipo uma disfunção endócrina, vai ter todo um manejamento com esse paciente, ou a questão endócrina em si não precisa ter tanto, Dá como tanto eu posso dizer, ser suporte, tão né? Um planejada olhar. assim.
Precisa sim. Ó, hoje, a fisioterapia Vamos dermatofuncional, se olhar, uma você... atenção a mais, né? Mas Isso, dá sim. Eu entendi. Ó, só para vocês entenderem melhor, acho que vocês estão bem contextualizados, porque vocês estão fazendo um trabalho de subespecialidade dentro da dermatofuncional. Só para vocês entenderem isso ficar melhor esclarecido. Dentro da fisioterapia dermatofuncional, na nossa resolução, que fez a aprovação dessa especialidade, a gente tem a fisioterapia dermatofuncional como um todo, que é aquele profissional que lida com as repercussões ali do sistema tegumentar, e também os anexos cutâneos, que são os cabelos e as unhas. Dentro disso, a gente tem as subespecialidades. Em específico, a área que eu me dedico dentro da dermatofuncional é a parte de estética e cosmetologia e dermatologia, que são as afecções de pele. Existe uma subespecialidade também dentro da endocrinologia e metabologia, que é mais específica. Porém, por exemplo, eu hoje atuo também com pacientes que têm questões endócrinas que precisam ser resolvidas. Como que o fisioterapeuta dermatofuncional, por exemplo, atua nessa parte? Em específico, um exemplo que eu gosto de dar bastante por exemplo, eu vou fazer o tratamento de um paciente que tem queda de cabelo. Durante a anamnese, eu verifiquei ali que ele tem uma questão ali que precisa ser avaliada. Eu faço a solicitação de exames complementares. Quais são os exames que eu vou ali verificar que tem uma influência no sistema endócrino? Verificar a função da tireoide, e uma dosagem muito específica, que é o hormônio cortisol, que é aquele hormônio de lutar ou fugir, de permanecer diante de uma agressão, é o hormônio do estresse também, certo? Pacientes que têm alterações de tireoide, por exemplo, não vou ficar falando muito para não parecer que eu estou dando aula, mas ele tem uma alteração de tireoide, ele tem sim uma predisposição a ter queda de cabelo. Então, como que entra ali a parte do fisioterapeuta? Independente de ser fisioterapeuta ou não, se eu fosse médico ou qualquer outra profissão, quem vai cuidar, quem vai fazer a reposição do hormônio tireoidiano para um paciente que tem hipotireoidismo, ali deu que T3 ou T4 está baixo, o TSH está ligeiramente baixo ou elevado. Quem vai fazer essa correção é o endocrinologista. Então, eu encaminho ele para o endócrino, independente da minha formação de base. Como que eu, fisioterapeuta dermatofuncional, vou lidar com esse paciente? Eu vou lidar com as repercussões dessas questões no meu paciente. Ele está tendo queda de cabelo, ele precisa regular essa parte hormonal, mas vocês precisam entender que essa repercussão hormonal, somente a correção não necessariamente vai sanar o problema. Então, onde que entra? Eu entro com a prescrição de ativos orais específicos que vão fortalecer o folículo, que vão cortar essa queda de certa forma. A gente tem ativos que fazem isso, que estimulam mais a fase de crescimento do fio e inibem a fase de queda, que a gente tem essas fases no nosso ciclo, que é chamado de ciclo capilar. Então, a gente tem ativos que vai estimular mais o crescimento e inibir a queda, além dos procedimentos injetáveis, que eu posso fazer a aplicação de ativos específicos que estimulam esse fio, que fortalecem, que trazem uma nutrição adequada, assim também como o microagulhamento e a fototerapia. Então, vocês conseguem perceber que eu atuo nessa desordem endócrina, mas eu não preciso ser um endocrinologista, mas eu também preciso da atuação dele junto. É uma atuação multidisciplinar. Assim como ele não vai passar o endócrino, ele não vai passar a medicação específica para essa queda de cabelo, porque não é a área de atuação dele. Ele vai corrigir o que compete a ele e eu corrijo o que compete a mim. E realizo os procedimentos necessários. Deu para entender? Deu sim, Thiago. Então, se tiver... O trabalho multidisciplinar, né, não envolve só um profissional. Isso. Pode falar, Ana. Estava complementando, vai ser sempre uma parceria, né, do físio com o endócrino. Isso, exatamente. Essa parte da questão hormonal. Sabe como funciona a parceria. Seria assim? Isso. É porque Marcelo falou, quando uma pessoa está falando e a outra fala, junto, a fala corta. Fala, por favor, seu final, Ana, e depois ele faz a pergunta, por favor. Não, eu falei assim, que então seria, o médico trataria a parte da disfunção endócrina e o físico, ele iria para a parte dos sintomas, que é a queda do cabelo. Isso. Tratar as repercussões, exatamente. Pronto. Pode falar, Marcelo.
é o que a gente iria entender, como funciona a parceria entre o endócrino e o fisioterapeuta dermato. Pronto. A gente achou que um fisioterapeuta endocrinologista. A gente acabou entrando em consenso e não existe isso. Existe uma Não, parceria entre o endócrino e o fisioterapeuta. isso. Foi uma discussão imensa no grupo, sabe, Tiago? Porque, assim, eu achei bacana das professoras, porque delas deixarem a gente ter essa questão do pesquisar, de ir atrás, de saber, de conhecer, sabe? Não só ali dentro de sala de aula, mas buscar fora conhecimento, né, com outros profissionais, querer saber. E nisso a gente estava meio que se perguntando, meu Deus do céu, mas não tem fisioterapeuta endócrino, como é que a gente vai achar? E a gente ficou meio perdidos, assim, sem saber. E aí, é claro, as professoras deram um norte muito grande para a gente, aí, inclusive, indicaram você para poder nos ajudar, mas foi uma dúvida aqui do grupo todinho, a gente ficou muito perdido. Igual, por exemplo, mesmo, a minha dúvida agora em relação a essa parceria mesmo, se, por exemplo, se você, vamos supor que o paciente, você não sabe que o paciente tenha disfunção endócrina, mas ele vai para lá para o consultório com a queixa de queda de cabelo, por exemplo, alguma coisa. Uhum. Pode ser feito pedido de exames e encaminhamento para o endócrino? Sim, exatamente. O que eu faço? Essa parceria, que é a mesma pergunta que o Marcelo fez também, não existe fisioterapeuta endócrino, assim como não existe endócrino dermato ou vice-versa e por aí vai. Então, como nós profissionais da saúde, essa parceria, como que ela acontece? Eu posso ter um endócrino de referência para encaminhar, posso me tornar amigo dele, posso ter uma relação profissional e conversar e dizer que a partir de hoje eu vou encaminhar meus pacientes que eu desconfio de questões hormonais para ele, e se ele quiser essa parceria de volta, também pode ocorrer, ou simplesmente como que eu faço. Em específico, eu não tenho nenhuma uma relação assim estreita. Eu gosto de encaminhar para pessoas tais que eu já conheço o trabalho, sei de renomes que os pacientes vão e voltam com uma boa referência. Eu faço com o bloquinho mesmo. No computador, encaminho o paciente tal, está em acompanhamento para queda de cabelo, solicita a avaliação da parte endocrinológica e metabológica com um profissional específico. Carimbo, encaminho, ele vai para a consulta com o endócrino, já sabendo, volto. Em nenhum momento no meu encaminhamento eu não dou o diagnóstico, mesmo que eu vi ali que ele tem um hipotireoidismo subclínico, que é um TSH ligeiramente baixo, sendo que as outras questões estão ok. Isso aí eu sei porque eu estudei, mas eu não vou induzir um diagnóstico. Eu coloco que o paciente está em acompanhamento para queda de cabelo, solicito avaliação também da parte hormonal com o endocrinologista e encaminho e ponto. Assim como se tiver um paciente que está em acompanhamento comigo, eu desconfio de uma manchinha estranha e eu encaminho para um dermatologista específico, que eu gosto também aqui na cidade, que eu já sei do trabalho, encaminho paciente em tratamento comigo, descrevo o que ele está fazendo. Quando é um profissional da área em comum, eu gosto de descrever o que está fazendo, encaminho para avaliação de sinal na região tal. Ele vai, faz a biópsia e volta. Também é a mesma coisa. E se ele também não quiser voltar e agora ir para tornar esse profissional para ele também de referência, também pode. Às vezes pode acontecer essas questões com profissionais que trabalham com áreas em comum. Então, acho que eu respondi, né? Essa parceria funciona dessa forma, de encaminhar mesmo e esperar o retorno do paciente. Ele faz a parte dele lá com o endócrino e eu faço a minha parte aqui. Vem conhecer comigo o meu consultório que fica aqui em frente a essa praça no centro da cidade. Vamos lá para o primeiro andar, onde eu divido o espaço com minha esposa, que é psicóloga. O consultório 1 é o dela e o consultório 2 é o meu. Vocês vão ver que aqui na entrada nós temos um cafezinho para os pacientes, aqui o sanitário, o consultório 1 dela e o 2 e o meu, como eu falei para vocês.
Vocês vão ver aqui agora alguns recursos que eu utilizo na minha prática, como esse recurso de avaliação, que é o dermatoscópio, essa lâmpada de avaliação e também uma lâmpada de aumento com lâmpada de UD, que avalia hipercromias e outras questões e aparelhagem de avaliação tradicional de todo profissional da saúde. Aqui a cabine de LED para fototerapia, aparelho de Dermapen para o microagulhamento, aparelho de radiofrequência, aparelho de alta frequência agora e aqui o aparelho de peeling de diamante que vocês viram e na minha mão o peeling ultrassônico. Mostrar para vocês o exame de dermatoscopia do couro cabeludo. Olha que bacana, essa lente de aumento aumenta em até 200 ou mais vezes que a gente consegue avaliar toda a saúde do couro cabeludo e também de saúde da pele em geral. Vejam como é bem interessante esse aumento e isso é um pouquinho do meu trabalho para vocês.